Olha eu aqui novamente falando sobre foco. Vamos focar aqui nesta live. Sejam muito bem-vindos. Quem chega aí comigo para assistir esta live? Lima, Alcina, Mário, boa noite. Moura, é isso? Muito boa noite, sejam bem-vindos. Alessandra, qual a cidade onde vocês assistem esta live? É a primeira vez que você assiste essa live? Conta para mim nos comentários, por favor. Cláudia, escreve para mim. Maria Celes, boa noite. Vamos falar sobre foco. Meu nome é Sandra Ti, eu sou a criadora do Te Cuida e estou fazendo uma série de lives às terças e quintas, às 19 horas. A Jaque coloca aqui que é de Belo Horizonte, maravilha. É a primeira vez, Jaque, aqui na live do Te Cuida? Conta pra mim, por favor. Bom, o intuito dessa live, gente, é falar sobre este livro aqui, Foco Roubado. Quem mais tá aí, conta pra mim, coloca um boa noite. O Mário coloca Natal, Rio Grande do Norte, primeira vez por aqui. Muito obrigado por prestigiar essa live. Então, Mário e Jaque, eu estou fazendo uma série de live falando sobre esse assunto aqui, que é a Jaque também é a primeira vez. Esse livro, eu gosto de fazer as lives baseadas nos livros que eu leio e com bastante profundidade. Eu não vou falar assim do livro todo de uma vez, eu tô indo capítulo por capítulo. Então, o livro é um resultado, né, de uma pesquisa do Johann Hari, que é um jornalista do The Guardian, The New York Times, que percebeu que a gente anda muito distraído, né? Que a gente anda perdendo a oportunidade de ver a vida ao vivo, de conversar com as pessoas por conta da tela do celular, por conta das telas no geral, por conta das redes sociais. E aí ele começou a pesquisar sobre o foco, memória, né, e saúde mental como um todo, né, ansiedade, depressão. Como o meu canal é sobre terapia, é sobre autocuidado, eu achei esse tema relevante para trazer aqui e falar na live com vocês. Depois essa live fica gravada lá no meu canal do YouTube, as lives anteriores estão lá no canal do YouTube. E a gente já falou sobre vários temas, né, que ele foi pesquisando um a um, inclusive as últimas lives foram sobre alimentação. Não é só a rede social que está tirando a nossa atenção. A alimentação incorreta, muito ultraprocessado, muita comida pronta, também está fazendo mal para os nossos neurônios. E por isso que tanta gente tem aí apresentado alguns sintomas que muitas vezes é dado um diagnóstico, um comprimido, mas isso não melhora a qualidade de vida da pessoa, né? Muita gente tem problema de déficit de atenção e que é o que a gente vai falar hoje, né? Ele fala que o aumento do TDAH e como estamos reagindo a isso. Quando eu decidi fazer essa live, esse é o capítulo, se eu não me engano, que eu mais queria falar sobre ele. É um assunto socialmente desafiador, eu diria, porque tem a ver com as crianças, né? As crianças estão sendo medicadas cada vez mais cedo. Então, hoje em dia, qualquer coisa a criança vai ser medicada para ser contida, né? Quando eu era criança, uma criança agitada era só uma criança encapetada, né? E ela vivia a vida dela sem tomar medicamento. Mas hoje em dia, né? A gente tem supermedicado as crianças e não existem estudos das consequências disso. Obviamente, que o Mário coloca aqui, comecei jejum, suplementação de vitaminas, minha concentração
prontidão melhoraram, diminuir carboidratos e açúcares tiveram impacto. Já faz alguns meses. Oi, boa noite, Maria Tereza. Maria Tereza chegou. Isso mesmo, Mário. Então, nas últimas 2 lives ele fala sobre isso. Eu também gosto de estudar muito sobre alimentação, né? Porque cabe ao terapeuta cuidar do corpo, das roupas, não só da mente, né? O terapeuta cuida do ser, e o ser envolve tudo isso, né? Os terapeutas de Alexandria, que estiveram aqui nessa realidade 600 a.C., eles tinham essa preocupação. Não era só saúde mental, era saúde integral. Entende? Isso envolvia a alimentação. A gente já sabe disso faz muito tempo. No nosso tempo, isso se apresenta de uma outra maneira, que é essa forma que a gente tem tido cada vez mais pressa de ir não sei para onde, né? Porque todo mundo sabe para onde a gente está indo, né? A gente caminha para a morte, sempre. E eu gosto muito de um cara que disse: todos os caminhos nos levam à morte, perca-se. Como que a gente se perde, né, da morte? Se cuidando bem da alimentação, atividade física, água, sono, aquelas coisas que a gente sabe que são básicas, né? Os relacionamentos, enfim. Uma boa respiração, meditação. Então eu vou entrar aqui agora no livro. Como é que funciona esta live? Eu vou ler um trecho das coisas que eu grifei desse capítulo 11, né? Não sei se vou conseguir ler todo o capítulo 11 hoje, senão a gente completa na terça. Eu vou lendo e comentando, fazendo os meus comentários. A Maria Tereza coloca aqui: Heidegger, somos seres para a morte, ser e tempo. Adoro Heidegger, ele é da Fenô, né? Fenomenologia é uma área da psicologia que eu gosto muito. Se não me engano, ele é da Fenô. Enfim, então é isso. Vamos lá falar sobre o aumento do TDAH nesse tempo, e aqui de acordo com a pesquisa do Johann Hari, que é muito bem embasada, como eu falei, por ele ter bastante acesso por conta dos jornais que ele trabalha. Ele acessa muitos médicos, cientistas e pessoas especialistas nesse assunto. Então ele fala que há cerca de 15 anos, algo estranho começou a acontecer quando os meus sobrinhos eram pequenos. Seus professores achavam que muitas crianças da classe deles estavam ficando agitadas e incapazes de focar. E eu vou olhando aqui sempre para a tela, porque se tiver algum comentário, a ideia da live é essa, da gente bater um papo, quem tiver aqui ao vivo, de a gente trocar algumas figurinhas sobre isso, né? Senão não faria sentido ser uma live. Aí eu gravaria um vídeo e colocaria lá no YouTube. E então os professores acharam que as crianças estavam agitadas, não conseguiam focar, não queriam sentar-se quietas ou fazer lição. Por volta dessa época, uma ideia que não existia no Reino Unido quando eu era criança, que no mínimo era excepcionalmente rara, começou a se espalhar pelo país. Alguns pesquisadores e médicos defendiam que essas crianças tinham um transtorno biológico e por isso não prestavam atenção. Essa ideia proliferou-se com incrível rapidez por todo o mundo de fala inglesa. Entre 2003 e 2011, os diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos Estados Unidos cresceram 43% no geral e 55% entre meninas. Olha que interessante. Agora nós estamos em um ponto em que 13% dos adolescentes dos Estados Unidos receberam diagnósticos com resultados. A maioria deles está tendo prescrição de poderosos estimulantes. Então, olha, 13%
dos adolescentes dos Estados Unidos estão com diagnóstico TDAH e tomando medicamento. No Reino Unido, o aumento também foi extremamente extraordinário. Para cada criança com diagnóstico, quando eu tinha 7 anos, que foi em 1986, no caso o Johan Hari, agora 100 crianças nessa condição. De 86 para 2004, 100 vezes aumentou o número de crianças com déficit de atenção. Só entre 98 e 2004, o número de crianças que tomam estimulantes dobrou. Quando se trata desses problemas de atenção com adultos, costumávamos identificar prontamente todo um conjunto de influência em nós. O aumento da tecnologia invasiva, o estresse, a falta de sono e assim por diante. Mas, quando nossos filhos enfrentam os mesmos desafios ao longo dos últimos 20 anos, nós temos sido atraídos a aceitar essa história simples e cruel, que o problema é, em grande parte, resultado de um desastre biológico. Eu quis investigar isso profundamente. De todos os capítulos deste livro, este é o que eu achei mais difícil de escrever. Então, é esse capítulo que eu falei que ele é difícil de falar, porque vai ter opiniões contrárias sobre isso, enfim, né? Vamos lá. Por que um assunto em que há maior divergência entre os cientistas de renome dessa área? Ao entrevistá-los, soube que não concordam sequer nas questões mais básicas, né? Incluindo se o TDAH realmente existe da maneira que foi apresentado à maioria das pessoas, isso é, como doença biológica. Aí, assim, porque eu já estudei sobre isso, obviamente, no curso de psicologia, eles vão falar lá pelo DSM-5, o que é o transtorno de déficit de atenção, e tem uma lista de características e tempos e toda uma checagem que não vem ao caso aqui, não é numa live que você vai ter um diagnóstico de déficit de atenção. Mas existem outros estudiosos, cientistas, professores, doutores, mestres que vão falar assim: cada transtorno é resultado de um tempo, né? Então, é um tempo que define transtorno, que é transtorno de déficit de atenção. Então, esse transtorno, ele é caracterizado por esse tempo e espaço que a gente está vivendo, né? Então, a gente precisa lembrar que vários outros transtornos no passado, hoje em dia, não faz mais sentido. A gente já avançou sobre isso. E talvez o déficit de atenção, quando no futuro a gente olhar para cá, a gente vai ver o que foi feito. Então, ele fala que vai avançar com cautela nesse capítulo, né? E aí ele fala assim: mas eu já quero esclarecer algumas coisas sobre cada especialista com quem conversei concorda. Todo mundo que tem um diagnóstico tem um problema real. Não estão inventando ou fingindo, seja qual for a causa. Se você ou seu filho está tendo que se esforçar para conseguir foco, não é culpa sua. Você não é incompetente, indisciplinado ou qualquer um dos demais rótulos estigmatizantes que pode ter recebido. Você merece empatia, ajuda prática para encontrar soluções. A maioria dos especialistas acreditam que, no caso de alguma criança, pode haver uma contribuição biológica para que o foco precário, embora tenham divergências quanto à dimensão dessas contribuições, precisamos ser capazes de ter uma conversa calma, honesta, a respeito de outros aspectos da controvérsia. Bom, eu não sei o que ele vai falar aqui,
Mas que eu saiba, não existe exame que consiga traçar um perfil que vai te dar um diagnóstico. A Maria Tereza coloca, com a Revolução Industrial, com a mudança de hábitos e costumes, com a aceleração e alteração do modo de vida, até atualmente nós, como seres humanos, fomos confrontados com essa mudança. Sim, é isso que ele vai colocar aqui, né? Então, uma coisa que precisa ficar clara é que existe um mercado, né? Um mercado para estimulante com receita que gira em torno de 10 bilhões de dólares. A Maria Tereza coloca, é claro, respeitando nessa nossa vida psíquica e, é claro, impactando na nossa vida psíquica. Então, vamos lá. Ele começa trazendo essa informação, né, que enquanto ele escreve, um grande número de adultos vem sendo informados agora que tem essa deficiência e mais de 3 milhões já receberam a prescrição do estimulante, 10 milhões de dólares por ano. Então, conforme tudo isso explodia, a discussão em torno do problema ficou polarizada. Então, a gente está falando aqui sobre TDAH, né, sobre déficit de atenção. E aí, o que ele fala? De um lado, há quem diga que TDAH é um transtorno causado principalmente por algo que está funcionando mal, né, dentro da gente, no cérebro do indivíduo, apesar de, como eu falei, não ter um exame que mostre isso, que comprove isso. Que um número muito grande de crianças e adultos deveria estar tomando estimulantes para tratar disso. Uma visão prevalece bastante, essa visão prevalece nos Estados Unidos. Do outro lado, há que diz que o problema da atenção real são reais, dolorosos, mas é incorreto e prejudicial vê-los como um transtorno biológico que exija massiva prescrição de medicação. Deveríamos oferecer outras formas de ajuda. Essa visão prevalece na Finlândia. Obviamente que se a gente comparar em tamanho de território, em população, em PIB per capita, o que quer que seja, a Finlândia está muito distante dos Estados Unidos, né? Enfim. Bom, pela questão biológica, as pessoas que encontraram verdade e alívio nela. Bem importante dizer, né, que é um alívio a pessoa ter um diagnóstico. Recentemente, pelo que eu pude ver na internet, o Whindersson Nunes foi diagnosticado com altas habilidades e isso mudou a vida dele, porque agora ele sabe porque ele é do jeito que ele é. Porque uma coisa muito engraçada, gente, que eu percebo na terapia e toda a minha jornada de autoconhecimento, é que as pessoas, a maioria das pessoas, e eu acho que, se não todo mundo até determinada idade, pensa que todo mundo é igual a aquela pessoa. A gente acha que todo mundo é igual a gente, entendeu? A gente não, por exemplo, ou a gente também tem uma outra forma de pensar que é achar que a gente é estranho, né? Que a gente é esquisito e o que acontece com a gente ninguém pode saber, porque só deve acontecer com a gente. O que é isso? Isso é falta de comunicação. Eu posso perguntar para o outro, olha, por exemplo, seu nariz coça, sei lá, sabe? Você ouve voz na sua cabeça, seu sonho é colorido, né? Como que eu vou saber? Não dá para saber isso olhando para uma pessoa. Eu preciso perguntar, preciso conversar. E a maioria não faz isso. Então, enfim, isso é uma coisa. E aí, quando você descobre um padrão,
Você descobre, por exemplo, o que é mania, né? O que é mania? E aí você dá um nome. Ah, eu tenho mania. Não é que eu sou uma pessoa maníaca, é que de vez em quando eu fico com vontade de arrumar tudo ao mesmo tempo. Ah, isso tem um nome. Ah, você também é assim? Ah, então a gente pode usar esse seu potencial para determinadas coisas e entender como que você funciona e tal. É isso que o Whindersson fala, né, que foi importante para ele. Dar um nome, um jeito de funcionar, conseguir traduzir para o outro algumas coisas. Um dia, em um trem da Amtrak, eu conversei com uma mulher e ela me perguntou qual era o meu trabalho. Quando contei que estava escrevendo um livro sobre a dificuldade das pessoas em prestar atenção, ela começou a me contar que o filho dela tinha dificuldade de prestar atenção. Não notei nada na hora, então me lembro apenas dos aspectos gerais do que ela me disse. Mas a experiência do menino era típica. Há alguns anos ele tivera problemas na escola, não era capaz de prestar atenção na aula, enfrentava um monte de dificuldades. Ela ficou preocupada com o menino e ainda tinha que lidar com o julgamento dos outros pais. Por fim, os professores da escola sugeriram que levasse o filho para o médico. Ele conversou com o garoto e então contou que ele tinha TDAH. A Maria Teresa coloca aqui. Claro, mesmo que abríssemos o cérebro... Eita, nós... Não se consegue rirmos saber como o seu cérebro funciona. Se a gente conseguisse abrir, né, não ia assim dar para saber. O célebre problema filosófico das outras mentes. Cérbero. Cérbero é isso? Tá certo? Enfim, é um célebre problema das outras mentes, é o que a Maria Teresa fala. É isso aí. Então, o médico disse que isso significava que o filho tinha uma genética diferente. É engraçado, né? Porque os médicos falam, é célebre mesmo, né? Os médicos falam que a gente tem uma genética diferente, que algo dentro de você não funciona, sendo que não dá para saber. Por exemplo, essa história da baixa serotonina não dá para saber, não tem um exame que meça. Diferente de você falar, a pessoa tá anêmica, a ferritina tá baixa, diferente, dá para medir, dá para ver, né? Uma infecção, por exemplo, você consegue ver no exame de sangue. Não dá para saber neste caso. Dá para ter uma vaga ideia, né? E aí mas assim, os médicos, mesmo sem existir um exame que fala isso, ele vai lá e fala, olha, você tem uma alteração no seu cérebro. E existe um termo que eu gosto muito de divulgar nas minhas lives para que as pessoas pesquisem isso, se chama iatrogenia, que é quando o tratamento causa mais doença do que saúde, né? Por quê? Porque a gente tem a mente que trabalha para criar coisas no corpo. Então, eu conto muito a história de duas pessoas que trocaram o exame. Uma tinha câncer, a outra não tinha câncer. A que tinha câncer recebeu o diagnóstico que não tinha câncer, e a que não tinha câncer recebeu o diagnóstico que tinha câncer. Por isso que é importante buscar outras opiniões, refazer exame e tal. A que foi diagnosticada com câncer sem ter câncer morreu, e a que tinha câncer e foi diagnosticada sem câncer se curou. Então é sobre isso que eu tô falando. Às vezes a informação do médico, por ele ter autoridade, ela é acatada sem questionamento. E aí a pessoa absorve aquilo, passa a viver daquela forma que o médico falou, e nem sempre isso é bom. Por exemplo, se o médico fala, você tem uma coluna de uma pessoa de 80 anos. O que é uma coluna de uma pessoa de 80 anos, né? Em primeiro lugar. Mas a pessoa imagina uma pessoa curvada, rígida, sofrendo.
Nem sempre, né? E aí, por conta dela ser diagnosticada com uma coluna de 80 anos, ela para de pegar peso. E aí ela para de pegar peso, para de se esticar e a coluna dela vai atrofiando, vai piorando e fica uma coluna de 80 anos. Então, o médico falou que tinha um problema no cérebro, por isso era bem mais difícil para ele ficar sentado e quieto e com foco. Aí, Stephen Hinshaw, professor de psicologia da Universidade de Stanford, a Maria Tereza coloca aqui, verdade, outras opiniões são sempre importantes. Similarmente, contou-me que a genética responde por 75% a 80% do TDAH, uma cifra aproximada baseada numa série de estudos científicos. Né? O angustiante, quando lhe dizem que seu filho tem uma deficiência, ela ficou chocada. Aliás, é angustiante. Mas, no mesmo tempo que essa mensagem é transmitida aos pais, eles também são informados de que há muitos pontos positivos e que não é culpa deles. Na realidade, você merece a empatia de estar lidando com algo que é de fato difícil. O fato de que tudo existe uma solução. Quando começou a tomar o remédio, ele parou de ficar tão inquieto e se batendo pelas paredes. Mas disse que não gostava de como a medicação fazia ele se sentir, que eram os efeitos colaterais. Uma criança que conheço contou-me que era como se desligasse o cérebro dela quando tomava o remédio. Então a mãe ficou em conflito e com razão. No final decidiu continuar dando a medicação até ele completar 18 anos, por achar que no mínimo isso evitaria que ele fosse expulso da escola. Não há nenhum aspecto dramático nessa história. Ele não teve um infarto, não começou a usar metanfetamina. No balanço geral, ela acredita ter feito a coisa certa. Sinto muita empatia por ela, mas há várias razões pelas quais eu também fico preocupado com o fato de haver cada vez mais pessoas nessa situação. Bom, o remédio para o TDAH, muitas vezes, ele é com base em metanfetamina. Dar metanfetamina para criança é extra. Acho que a melhor maneira de começar a entender as razões talvez seja dar um passo do lado, momentaneamente, e examinar o que acontece com o conceito de TDAH se espalhou além das crianças e para além dos adultos, até uma categoria totalmente diferente. Desculpa. A gente teve uma oscilação de temperatura muito forte aqui em São Paulo. E aí a garganta, que lute, né? Enfim. O que ele fala aqui é que quando ele encontrou Nicolas em casa, isso já era corriqueiro em sua clínica. Ele prescrevia regularmente metilfetanidato e outros estimulantes aos animais que diagnosticava como TDAH. Nicolas era um pioneiro. Tem sido chamado de flautista de Hamelin. Aqueles que todos seguem quando se trata de medicar animais com problemas psiquiátricos. Isso mesmo, Maria. Maria Tereza. Enfim, começaram a diagnosticar animais com TDAH e medicar os animais com TDAH, né? Aí, só para não ficar extenso aqui, vamos pular. Nunca
nunca ninguém viu um cavalo na natureza fazer isso. É uma condição da domesticação. Então, o que o Johann fez? Ele fez um salto para o lado. Ele foi ver que os animais estavam ficando com TDAH. Inclusive, os psiquiatras de animais, psiquiatra veterinário, medicando estes animais, certo? E aí, o que fazia um animal ter sintoma de TDAH? A domesticação. Isso é, mantermos os cavalos em situação que não é natural aos cavalos. Se nunca tivesse sido enfiado em um estábulo, se não tivesse sido submetido a uma pressão psicológica, não desenvolveriam isso. Ao descrever o que acontecia com aqueles cavalos, ele usou uma frase que eu gravei. Dizia que aqueles cavalos sofriam em razão dos objetivos biológicos frustrados, né? Cavalos querem vagar, correr, pastar, quando não podem expressar a sua natureza inata em seu comportamento e seu foco ficam bagunçados e começam a assumir outras atitudes. Segundo ele, a pressão de ter seus objetivos biológicos impedidos é tamanha que abre a caixa de Pandora. Então, o que o Johann viu e que a gente vai falar mais sobre isso aqui? A Maria Tereza coloca aqui, pobrezinhos são maltratados pelos donos no século XVIII, e não é só isso. Nietzsche teve um surto psicológico quando viu um ser maltratado. Então, mas a gente vê o cavalo ser maltratado, Maria Tereza, enjaulado, impedido, a gente fica triste. Será que a gente também tem essa mesma percepção das crianças que são enjauladas e impedidas de fazer o que a natureza as pede? A gente domestica, né? A gente tem sido domesticado. A gente também tem sido ao longo do tempo domesticado como animais domesticados. A gente vê isso aqui, ó. Isso aqui é domesticação, né? Tudo domesticação. Domesticada. Domesticada. Então, por isso que eu disse que esse capítulo, ele é desafiador, né? A Maria Tereza coloca que crianças, animais, sim, todos os seres no mundo que sofrem, claro. Não discuto isso. Então, o que acontece? O paralelo aqui que o Johann vai detalhar é que se o animal, quando ele é preso, impedido, não descuro isso, não entendi, discuto, né? Descuro, eu não conheço essa palavra, Maria Tereza. Enfim. Descuro, que estranho, não conheço essa palavra. Então, o que o Johann viu é que se o animal sofre de TDAH por ele estar impedido de ser ele mesmo, né? Fazer o que ele tem que fazer, correr, pastar, né? Ele vai desenvolver aí o TDAH e ter que tomar remédio para conviver com os humanos, né? Aqui ele admitiu tranquilamente que sua abordagem de drogar animais em casos apelidados de zoonose, a loucura que animais costumam desenvolver quando são enjaulados.
A solução a longo prazo é fechar zoológicos. Não ponho isso em causa. Ah, tá. Tá ótimo, obrigada, viu? Então, a solução para a gente evitar que os animais sofram de déficit de atenção é acabar com o zoológico, né? Todos os cães deveriam correr pelo menos 1 hora sem guia todos os dias, mas não são muitos os cães de estimação que podem fazê-los, né? Também tem os nossos animais domesticados. Eu vejo sempre na casa da minha tia, a gata, ela dá um certo horário, ela quer sair, ela quer subir no telhado, ela quer andar aquele bairro todo, ela quer falar com outros gatinhos. Ela é castrada, mas mesmo assim ela é gata, entende? Ela quer ser gata, ela não quer ficar o dia inteiro só com humanos, ela não quer ficar o dia inteiro trancada. E caiu todo o pelo dela. Foi horrível, assim, o que aconteceu com a gata. Agora ela tá bem. Mas qual que é o problema? Minha tia deixava a porta aberta, ela ia pro telhado, um dia ela sumiu. E ficou 1 semana sem aparecer, quase morreu de fome. Graças a Deus foi encontrada, mas então a gente tem medo de perder a gata, de ela não conseguir voltar para casa, né? Depende de onde ela vai, ela não sabe voltar, não consegue subir, ela consegue descer, não consegue voltar. Mas aí é o negócio da domesticação. Então é uma vida adaptada à necessidade do dono. Mas as escolhas com as quais eu estava me confrontando, disse eu, não deveriam existir. Precisamos de escolhas melhores que essas. Comecei a me perguntar, será que as crianças têm dificuldade para focar? Porque elas estão, de algum modo, numa condição similar a de Emma, o Beagle, sendo medicado por um problema que na realidade é do ambiente. Então fica aí a questão. Será que nossas crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH porque elas estão vivendo trancadas, por exemplo, enjauladas, presas numa carteira, numa cadeira, quando elas queriam estar correndo, subindo, mexendo, brincando com lama, criando histórias? A Maria Tereza de Sandra também concordo. Contudo, os animais que se encontram no jardim zoológico já não conhecem outra realidade fora desse ambiente. Seria difícil para eles ter essa adaptação. Então, só que o ideal é que a gente, com certeza, tem que tratar deles agora. Estão lá, né? Mas a gente não colocasse novos animais lá. Essa é a ideia, para daqui a um tempo não existirem mais zoológicos, né? Zoológico é sofrimento animal. Eu penso assim, óbvio, né? Deve ter umas exceções de alguns animais que são resgatados de maus tratos e tal, mas não devia haver o maltrato, né? Não devia haver o maltrato. A gente podia simplesmente observar os tucanos na natureza, os macacos, quando desce, quando não desce, deixa eles lá, gente, deixa eles lá. Mas aqui é só para a gente conseguir visualizar o paralelo que ele está fazendo, né? A pergunta dele, e com certeza ele vai investigar e a gente vai ver isso na próxima terça, a Maria Tereza, eu sou pela causa animal, eu também. A pergunta é essa, será que as crianças não estão tendo problema por uma realidade do ambiente? E o ambiente é uma escola que, ao invés de estimular a criança a aprender de uma forma divertida, através de brincadeiras, imagina ensinar uma criança a andar de bicicleta, por exemplo, dando um manual para ela ler. Ó, lê esse manual aqui que você vai andar de bicicleta, né? Que chato, né? E
Outra coisa para a gente questionar o nosso atual sistema de educação, eu não sei como é aí em Portugal, e no Brasil também muita coisa mudou, mas ainda eu questiono como que uma pessoa passa, vamos supor, 15 anos na escola e sai de lá sem saber trocar uma lâmpada, por exemplo. Sai de lá sem saber cozinhar. Sai de lá sem saber calcular o imposto de renda, por exemplo. Como pode, né? A pessoa não consegue construir uma casa, que é uma coisa necessária, né? Não aprende nada sobre isso. Não aprende sobre trocar um chuveiro, por exemplo. Não aprende coisas que a gente vive no dia a dia. Por que não aprende sobre isso na escola? Coisas práticas, né? Então hoje vamos ficar por aqui com esse questionamento. Depois a gente vai continuar esse capítulo na terça-feira, às 19 horas, falando mais sobre foco roubado e sobre como não é só as redes sociais que tem roubado o nosso foco. Então ele tá falando aqui, tem a questão das redes sociais, tem a questão da internet, mas tem a alimentação e tem esse ambiente que a gente inventou aqui nessa sociedade, que talvez chegou a hora de a gente questionar ele, que talvez não tá fazendo bem para a saúde das pessoas. Maria Tereza, você não precisa se desculpar. Eu adoro que você venha aqui, não me sinto sozinha nesta live. Obrigada também para o Mauro que comentou aí, todos vocês que me deram boa noite, contaram a cidade que estava falando. Na próxima terça a gente vai estar aqui novamente, conversando sobre foco, tá bom? Obrigada pelos coraçõezinhos. Quem quiser assistir essa live que ficou gravada, vai estar lá no canal do YouTube. E na próxima terça, às 19 horas, estarei aqui. Quem tiver interesse em fazer tratamento, atendimento, terapia comigo, o link tá na bio. Quem estiver assistindo pelo YouTube, vai lá no Instagram, tem um link na bio. Me manda um direct, me manda um WhatsApp, eu respondo todas as minhas mensagens, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até mais. Fica bem e te cuida.